Queridos, paz do Senhor Jesus. É um prazer estar de volta a esta casa para reunidos podermos cultuar o precioso nome de Jesus. Pastor Vitor Hugo, mais uma vez minha gratidão a Deus pela sua vida, pela sua família, pelo seu ministério. Que Jesus continue fazendo essa igreja prosperar cada vez mais. Pastor Vitor Sena, é um prazer revê-lo. Mais uma vez, muito obrigado pelo contato. Querido sonoplasta, obrigado. O som está top, o som está crente. Muito obrigado mesmo. Eu estou com o último livro que lancei, para conhecer a Bíblia. Na teologia, esse livro seria chamado de Introdução Bíblica. Ou seja, antes que você conheça algum texto de um livro da Bíblia, é interessante que você saiba quem escreveu, onde escreveu, por que escreveu, para quem escreveu. Só depois de você saber disso é que fica legal, verdadeiro, você entender o que aquela palavra tem a ver com a sua vida. Porque a gente precisa ultrapassar algumas pontes. Primeiro, a ponte da linguagem. O Antigo Testamento veio do hebraico, o Novo veio do grego, e um pouquinho de aramaico tem nas Escrituras Sagradas. Você precisa ultrapassar a distância da língua, você precisa ultrapassar a distância da cultura e muitas outras distâncias. A introdução bíblica te auxilia nisso. E como entender um panorama de toda a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, um dos métodos que eu uso para estudar a Bíblia anualmente, eu coloquei aqui nesse livro, 220 páginas, em 52 semanas. Eu vou te ajudar a compreender o todo da Bíblia. Não toda a Bíblia, mas o todo da Bíblia. Vou aqui dar um spoiler. Toda a Bíblia ela é construída em 4 bases: criação, queda, redenção e glorificação. Se você conseguir entender isso do todo da Bíblia, você já está muito, mas muito avançado no conhecimento de Deus. Estará disponível depois da pregação, eu estarei lá para atender os nossos irmãos. Esse aqui é presente para o pastor Vitor Hugo, depois eu dou do pastor Sena, tá bom? Primeiro é o chefe, né? Queridos, por favor, abra sua Bíblia comigo em um texto, em um versículo. Eu não vou pregar de modo expositivo hoje, eu quero pregar sobre o tema, subordinado ao tema: denuncie os falsos, mas não oculte os verdadeiros. Denuncie os falsos, mas proteja os verdadeiros. João capítulo 13, por favor. João capítulo 13. Eu vou apenas... os irmãos sabem, eu sou pentecostal clássico, e no pentecostalismo é normal pregarmos mensagens temáticas. É perigoso quando não se conhece o contexto dos textos usados para confirmar o tema. Mas pela graça de Deus, vou pregar de modo temático, ou seja, vou escolher um versículo e a partir deste versículo basear o tema da nossa pregação. Capítulo 13 do Evangelho segundo escreveu João, versículo 10. Capítulo 13 do Evangelho segundo escreveu João, versículo 10. Podemos ler? Diga amém. Disse-lhe Jesus: aquele que está lavado não necessita de lavar, senão os pés, pois no mais todo está limpo. Ora, presta atenção agora. Ora, vós estáis limpos, mas não todos. É a aplicação de Jesus sobre o que ele estava fazendo, porque o que ele estava fazendo era uma pregação, e toda pregação tem uma aplicação. A aplicação é: Senhor, o que esta ação tem a ver comigo? Enquanto o Senhor se move, lava os pés dos discípulos, e agora vem lavar os meus pés, o que isso tem a ver comigo? Aí Jesus agora espiritualiza a ação do menor servo da casa. Era o menor servo da casa que tinha a missão chamada de lava-pés. O menor servo da casa lavava os pés dos visitantes. Jesus lava os pés dos discípulos, e quando chega em Pedro,
Pedro vê a posição de Jesus e diz: tu és Senhor, tu és mestre, tu és Deus, nunca que me lavarás os pés. Sempre Pedro, né? Aí Jesus olha para ele e diz: se eu não te lavar, tu não tens parte comigo. Ele disse: então lava eu todinho, não só os pés, eu quero ter comunhão contigo. Versículo 9, quando ele diz me lave completo, no versículo 9, Jesus diz: aquele que está lavado não necessita de lavar senão os pés. Jesus está dizendo: eu já comecei uma obra na vida de vocês, falta agora uma obra que os fará caminhar em pureza na minha presença. Só que ali está Judas, e Judas é aquele que não estava totalmente limpo, estava sujo em sua alma, em seu coração. E Jesus então aplica: vós estáis limpos, meus discípulos, vocês estão limpos, mas não todos. Qualquer sujeira em nós, qualquer sujeira numa igreja local, qualquer sujeira em qualquer congregação, não pega Jesus de surpresa, pois ele disse: vós estáis limpos, mas não todos. Ele não está falando da igreja invisível, aqueles que só ele sabe que são santos, que já estão com a salvação garantida, que fazem parte da noiva que já está preparada. Não, ele está falando da igreja visível, daqueles que nós contemplamos e fazemos parte deles no processo da santificação. Tem gente que ainda está lutando contra seus pecados, uns já venceram, outros já estão lutando. Vocês estão limpos no processo da santificação, mas não todos. Eu sei que tem gente sujo na mesa. Jesus sabe, capítulo 13, versículo 1, que já estava na hora de voltar para o Pai. Versículo 13, Jesus sabe que o Pai tinha depositado em suas mãos todas as coisas. Jesus sabe que veio do Pai e está voltando para o Pai. João 13, 3. Jesus sabe que o diabo já havia posto no coração de Judas que ele o traísse. Versículo 2. Jesus sabe quem é quem em nosso meio. Não há nada que possamos fazer que surpreenda Deus, que assuste o nosso Deus, pois Ele é Deus onisciente. Vivemos uma época, principalmente nas redes sociais, de denúncias, de gente que se sente justiceira, gente que não sabe nem o que é profecia, mas se levanta como profetas, gente que não faz parte de nenhuma igreja, mas se sentem com a síndrome messiânica. Ele não sabe o que é a igreja, ele não sabe, ela também, né? Porque não é porque é mulher que é anja, ela não sabe o que é a igreja, mas pensa que pela sua crítica, quem ouvi-lo vai mudar. O pastor que ouvi-lo vai ser transformado. A igreja que se inscrever no seu canal, deixar o like e assistir o vídeo até o fim, vai ter mudança, vai receber uma auréola de santidade ou se tornar a quarta pessoa da divindade. Me escute, seu pastor é ladrão, nenhuma igreja presta, mas o meu canal que é top. Ou seja, eu não faço parte de igreja nenhuma, e a igreja que eu critico foi através dela que eu tive acesso à Bíblia. A igreja que eles criticam foi ela que colocou a Bíblia na mão deles. Que pena que eles usam a Bíblia para distorcê-la. Então, eu quero mostrar para os irmãos, no Antigo Testamento e no Novo Testamento, porque tem gente que pensa que o Antigo Testamento não é palavra de Deus e não tem amor de Deus, e isso é errado. A salvação desde o Antigo Testamento é pela fé e pela graça. Quem pensava que era por obras, sempre foi corrigido por Deus. Recompensas, galardão é por obras. Salvação é sempre pela graça. É pela fé no nosso Senhor, que no nosso Deus Pai, no Antigo Testamento, e na mensagem cristocêntrica, pois o Pai apontou para o Filho dizendo: só quem crê no meu Filho, esse será salvo. Então, como eu posso trabalhar esse tema a partir do Antigo Testamento?
denunciando o falso e apresentando os verdadeiros? A Bíblia faz isso. E se a Bíblia faz isso, quem sou eu para falar sobre Bíblia sem esse equilíbrio? Me escute bem, se a Bíblia equilibra a denúncia do falso e a proteção do verdadeiro, quem sou eu para não exercer esse equilíbrio? Se não, vejamos, a minha Bíblia é grande, eu não vou ficar folheando em toda a mensagem, porque alguns versículos eu já coloquei aqui no meu esboço. Baseado no que Jesus disse: vós estáis limpos, mas não todos. Ele sabe que há gente suja e há gente limpa nas igrejas locais, mas ele não expõe apenas o sujo, ele também revela os limpos. Jesus teve Pedro que negou, Jesus teve Judas que traiu, mas ele ainda pôde contar com aqueles que não negaram e que não traíram. Jesus olhou para estes e contou com estes. Na maioria das vezes nós nos importamos demais com quem vai e nos esquecemos dos que ficam. Olha como a Bíblia é linda. Gênesis capítulo 4. E Abel trouxe dos primogênitos, versículo 4, das suas ovelhas e da sua gordura, e atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta, versículo 5 de Gênesis 4, mas para Caim e para a sua oferta não atentou. Atentou aqui Deus não recebeu Caim. Deus rejeita Caim para depois rejeitar a sua oferta. Mas quando chega a Abel, Deus recebe Abel e recebe a sua oferta. Irou-se Caim fortemente e lhe descaiu o semblante. O culto é para Deus, e no culto a Deus tem dois adoradores, e um adorador. A oferta de Caim está lá em Levítico, tá, gente? O problema ali não é a oferta, é o ofertante. Por isso que Deus primeiro recebe a pessoa de Abel, para depois receber sua oferta. E primeiro rejeita Caim, para depois rejeitar sua oferta. Se Deus rejeita-o, Deus não vai receber aquilo que ele está tentando fazer para agradar a Deus. Caim, no Novo Testamento, é chamado de filho do maligno. E Abel é chamado em Hebreus 11 de homem que ofertou a Deus pela fé, e é chamado de justo, e alguém que Deus aprovou as suas ofertas. Se você entra num culto e vê pessoas com semblantes descaídos, como o semblante de Caim, talvez isso te desanima. Mas num culto, ainda que tenhamos pessoas com semblantes descaídos de Caim, tem gente com a fé de Abel, com o coração de Abel, que tem sede de Deus. Está preparado para dar mais um glória desse? Quando você chega em Levítico, você percebe, pastores, você percebe, igreja, que tem a oferta de Caim lá em Levítico. Mas olha o que o texto diz: essa oferta deverá ser completada com gordura. Quem foi que trouxe a oferta com gordura? Abel. Se Caim se ligasse, ele entenderia que seu irmão, o primeiro sacerdote do Antigo Testamento, tinha gordura para completar a oferta dele. Na maioria das vezes, aqueles contra os quais estamos se levantando, pode ser alguém que Deus levantou para completar o nosso culto. Pode ser alguém que Deus está levantando para completar a nossa oferta. Abel leva a primazia do rebanho e ainda traz a gordura. A oferta do animal oferecida não precisava sempre, nem sempre precisava oferecer com a gordura, mas a oferta de Caim, quando você chega em Levítico, precisava de gordura. Quantas bênçãos nós perdemos quando focamos naquilo que o outro tem e nos esquecemos que às vezes Deus dá ao outro, para que através da minha conexão com Ele, aquilo possa ser compartilhado comigo. O que não há em mim está em você, o que não há em ti
está em mim, e nós vamos crescendo, ajudando uns aos outros no culto ao Senhor. Agora, se você, eu mesmo como pregador, já estive em ambientes de pessoas com semblantes fechados. Hoje, pela misericórdia de Deus, o Senhor decidiu me honrar diante de pastores e igrejas relevantes, vamos assim dizer. Mas pelo tamanho mesmo, tem gente que até hoje me olha e diz... E gente que já me ouviu pregar, mas não ouviu a mensagem inteira, e ouviu a minha mensagem ali sobre o juízo final, o inferno. Tem um vídeo aí, né? Quando uma atriz aí ficou falando, a Marquezine falou, né? Que quando se chega uma celebridade na sua igreja, dá uma segurada, não fica dizendo que Jesus ama, não. Aí eu falei, tá bom. Aí eu apliquei Mateus capítulo 7, que quem rejeita as pérolas da igreja é porco. E aí parece que naquela mensagem eu só bati, eu só martelei, mas eu estou lá em Apocalipse capítulos 21 e 22, e um penúltimo versículo de Apocalipse 22 é assim, ó: a graça do Senhor Jesus esteja com todos vós. Foi nesse versículo que eu concluí a minha pregação, porque eu preciso desse equilíbrio. Se a pessoa não assistiu essa mensagem inteira, aí já me chamaram de porteiro do céu. Eu estava pregando em Aparecida de Goiânia, uma cruzada não, um evento de prefeitura, assim, aquela coisa toda. Aí eu fui pregar sobre inferno, e quando eu estava... eu estou no meio da rua, cheio de ímpio, eu vou pregar o quê? Inferno, meu irmão. Aí, quando eu estou indo, um camarada olhou para mim e falou assim: diante de Deus, irmão, parece que o capeta viu meu esboço e tomou a boca do cabra. Falou bem assim: tá aí o pregador que lança todo mundo no inferno. Irmão, o sangue ferveu do nordestino na hora. O sangue ferveu. Eu falei: você vai ser o primeiro a cair de cabeça para baixo. Irmão, e enquanto eu estava pregando, diante de Deus isso aqui, enquanto eu estava pregando, eles estavam esperando o cantor. Aí eles estavam ali esperando o cantor, e enquanto eu estava pregando, um grupinho começou a bater palma assim, ó: cantor. Você já imagina esse grupo, né? Batendo aqui, rebolando aqui para trás, cantor. Aí eu parei no meio da pregação, falei: como é que é? E se calaram. Falei: não vai continuar? E se calaram. Falei: então vou concluir o sermão e depois vocês fazem seu showzinho. Continuei pregando a palavra. Quando eu fiz o apelo, mais de 70 almas para Jesus. Eu poderia me abater com o cara que diz que eu jogo todo mundo no inferno. Eu poderia me abater com aquele grupinho do LGBTismo que estava mandando eu terminar a mensagem antes do meu tempo determinado. Mas eu continuei, porque ainda tinha semblantes dizendo: prega, pastor, fala, Deus, aleluia, prega, pastor, eu quero ouvir a palavra do Senhor. Eu não sou crente, mas eu discordo deles, eu estou contigo e não abro mão. Foi nesses que eu foquei. Se tem Caim com semblante fechado, também tem Abel quebrantado. Se tem o Caim que é assassino, tem Abel que perde a vida, mas não abre mão de Jesus, não abre mão da fidelidade, não abre mão do evangelho. Em quem você está focando? Gênesis 4 está denunciando Caim, mas ao mesmo tempo apresentando Abel. A gente chega a Gênesis capítulo 10, versículo 9, e Nimrod foi um poderoso caçador diante da face do Senhor. Esse caçador aqui é escravocrata. Ele caçava gente, ele caçava pessoas e trazia para o seu reino. Foi um poderoso caçador diante da face do Senhor. Diante da face do Senhor aqui é se opondo frente a frente. Ele afrontava a Deus, ele confrontava a Deus, e o ápice de sua afronta a Deus foi construir uma cidade-torre. Não é uma torre, é uma cidade-torre. E ele diz aos seus escravos: façamos uma cidade-torre que toque o céu, e façamos célebre o nosso nome. Olha isso é uma denúncia. Gênesis 10 e 11 é uma denúncia ao caráter soberbo de Nimrod. Façamos grande o nosso nome, e não sejamos espalhados pela face da terra. Gênesis 9, Deus disse que era para espalhar, e ele chega no 11 e diz: ninguém vai espalhar.
Gênesis 9, Deus diz: espalhe e encham a terra. Gênesis 11, ele diz: a gente não vai encher a terra, vai povoar o céu, vamos tomar o céu. Gênesis 9 dá uma ordem divina. Gênesis 11, Nimrod diz: ninguém vai obedecer a ordem. Esse é o caçador diante de Deus, é o escravocrata que quer tirar a liberdade dos homens de se espalharem perante a terra toda. Aí, o mesmo texto, Gênesis 10, 11, o mesmo autor, que denuncia Nimrod, apresenta para nós, não deu tempo eu colocar esse, a gente abre a Bíblia, apresenta para nós, é mensagem 9, irmão, Gênesis 12, no 11, tem o rebelde que diz: me ajude por favor, eu sei que é chato, mas é pedagógico, diga: façamos célebre, grande, famoso, o nosso nome, construindo uma cidade-torre. Ok, no 11, o caráter soberbo de Nimrod está sendo denunciado. Mas olha como a Bíblia é linda. Um capítulo depois, Gênesis 12, o Senhor disse a Abrão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, vai para a terra que eu te mostrarei, far-te-ei uma grande nação, te abençoarei e eu engrandecerei o teu nome. O capítulo 11 denuncia quem disse: nosso nome ficará famoso pela nossa estratégia, pela nossa força. Mas no capítulo 12 tem alguém que Deus diz: você não vai fazer seu nome grande, eu farei seu nome grande. Não é você que vai tornar teu nome célebre, eu tornarei teu nome célebre. E ele é o pai das 3 maiores religiões monoteístas do mundo: Abraão. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei quem te amaldiçoar. Olha que coisa linda, versículo 7. Apareceu o Senhor a Abrão e disse: à tua semente, ou seja, aos seus descendentes, eu darei essa terra que você está. E edificou ali um altar ao Senhor. Nimrod constrói uma cidade-torre, Abrão constrói um altar. Tem gente que faz seus monumentos para afrontar Deus, mas ainda tem crente no altar da simplicidade, só adorando a Deus e atraindo Deus em sua graça. Que Deus abra o seu coração para essa palavra que a gente ainda está no início. Olha, Êxodo 32, por favor, se você quiser anotar ou acompanhar. Êxodo 32, Moisés subiu para receber as revelações do tabernáculo e fica lá 40 dias. Aí o povo aqui embaixo ficou agoniado, olhou para o líder, o vice-líder Arão, e disse: faz deuses para nós. Aí Arão disse: tragam ouro, prata, e eu vou fazer esse Deus. E ali ele constrói um ídolo com a sua própria mão, um bezerro de ouro. O povo começou a adorar o bezerro de ouro. Deus ficou triste, mandou Moisés descer para decretar juízo sobre aquele povo. Aí eu pergunto, só para quem me ouviu: quem fez o bezerro de ouro? Arão. Arão quebrou o princípio. Arão não permaneceu com o caráter forjado de liderança vindo por Moisés. Ele não continuou representando Moisés como representante do verdadeiro e único Deus. Agora olhe isso: Moisés desce, Moisés está triste, o povo, a maioria, todo mundo adorando o bezerro. Moisés chega diante do povo e diz assim: quem é do Senhor, venha a mim. Versículo 26, capítulo 32, versículo 26. Olha isso aqui, gente. Quem é do Senhor, venha a mim. Quem é do Senhor, fique do meu lado. Escute isso, igreja. Então se ajuntaram a ele todos os filhos de Levi. Vou fazer uma pergunta. Arão era de qual tribo? Oi? Levi. Arão, da tribo de Levi, faz o bezerro e o povo peca. Faz o bezerro e o povo idolatra. Faz o bezerro e o povo quebra a aliança. Aí Moisés chega diante daquela multidão e diz: quem é de Deus? Quem ama a Deus?
Quem não quer trocar Deus por bezerro, venha a mim. A primeira tribo foi a tribo de Arão. A primeira família que foi ficar do lado de Moisés foi a família de Arão. Sabe o que eles estavam dizendo? Não é porque tem um sem caráter no nosso meio que é todo mundo sem caráter. Não é porque tem um idólatra em nosso meio que todo mundo é idólatra. Eu vou repetir até tu pegar. Não é porque tem um que quebrou princípio em nosso meio que todo mundo aqui quebra princípio. A maioria aqui é de Deus. A maioria ama a Deus, Moisés. E foram esses levantados pelo Senhor para exercerem o serviço de culto na casa de Deus. Deuteronômio capítulo 18, estamos no Antigo Testamento, daqui a pouco a gente chega no Novo e encerra. Deuteronômio 18, 17, o Senhor disse: vou suscitar para eles um profeta como Moisés, no meio de seus próprios irmãos. Primeira característica do profeta no Antigo Testamento: tinha que vir à semelhança de Moisés, ou seja, alguém que recebe de Deus a palavra e que tem mensagem de libertação. No meio dos seus próprios irmãos, alguém que faça parte daquela comunidade. Colocarei minhas palavras em sua boca e ele lhes comunicará tudo o que eu lhe ordenar. Profeta era alguém que não podia guardar nada, tinha que entregar toda a palavra vinda direta da parte de Deus e não de seus sentimentos. Resultado de ouvir esse profeta, Deuteronômio 18, 19: e será que qualquer pessoa que não ouvir as minhas palavras que ele falar em meu nome, dessa pessoa eu pedirei contas. A interpretação máxima aqui está apontando para Jesus, mas todos os profetas tinham que se direcionar a partir desse versículo, senão era considerado profeta falso. Só que Moisés não apenas apresenta as características do profeta verdadeiro, tem as características do profeta falso. Deuteronômio 18, 20: mas o profeta que ousar dizer em meu nome alguma palavra que eu não lhe ordenei, ou falar em nome de outros deuses, esse será morto. Isso aqui é teocracia, é regra de Israel naquele tempo. Hoje nós estamos numa democracia. Não se mata falso profeta fisicamente, mas a gente a gente denuncia, a gente se afasta, a gente bloqueia, a gente faz como Tito, como Paulo disse a Tito: ao homem herege, depois de uma ou duas admoestações, evita-o. Então pode ter certeza, irmão, que eu sempre chamo no direct, ou eu chamo no Facebook, sempre, alguém que você já me viu confrontar, aí os caras nem me respondem, ou os caras perguntam quem eu estou achando que eu sou, aí eu tentei no secreto, só que depois de uma ou duas admoestações, evita, não põe na mesa, não escuta, não deixa fazer parte da sua vida ministerial. E se vocês questionarem, como vamos saber, versículo 21 de Deuteronômio 18, se tal palavra que esse profeta falou não é do Senhor? O versículo 22 simplifica tudo. Deus diz assim: se o profeta fala em nome de Yahvé e a palavra não se cumpre, não se torna realidade, trata-se então de uma palavra falsa que o Senhor jamais pronunciou. Tal profeta falou da sua arrogância. Os irmãos perceberam que no Gênesis, primeiro vem Caim, depois vem Abel. No Gênesis, primeiro veio Nimrod, depois veio Abraão. No Êxodo 32, primeiro vem Arão, que quebra princípio, e depois vem a tribo, que não quebra princípio. Quando você chega em Deuteronômio, 1 Samuel, primeiro você tem quem não quebra princípio. Primeiro você tem quem deve ser imitado, o verdadeiro profeta. E depois você tem o falso, que deve ser denunciado. Ou seja, às vezes a crítica ao falso vem primeiro, e depois o elogio ao verdadeiro. Por quê? Para que não pensem que só temos crentes falsos. Só que também temos textos que primeiro
se elogia o verdadeiro e depois se critica o falso, para que não se generalize na mente do povo a informação de que só porque disse que é profeta, não é porque disse que é pastor, não é porque disse que é crente, não é porque diz que nasceu na igreja que vai para o céu. O diabo nasceu no céu e vai ser lançado no lago de fogo. Então tem gente que diz que nasceu na igreja e é um satanazinho em nosso meio. E o que a gente precisa fazer? Palavra para dentro, ela é espada que corta e que separa. Oração e autoridade pastoral. Ninguém pode continuar brincando com a noiva do Cordeiro. Então a gente precisa crescer no discernimento. Pastor, eu ainda não tenho o dom do discernimento, pastor. Já fui passado para trás várias vezes, pastor. Então vamos nos equilibrar, reconhecer o verdadeiro e de fato denunciar os falsos. 1 Samuel é um livro histórico. 1 Samuel capítulo 2 versículo 12 diz assim: os filhos de Eli eram ímpios. Versículo 17: o pecado dos filhos de Eli era grave perante os olhos do Senhor. Pronto, acabou o sacerdócio. O pastor cego, os filhos imorais, acabou o sacerdócio. Não, a narrativa não acaba no versículo 17, é só ler um versículozinho depois, de versículo 18. Samuel, ainda menino, já ministrava perante o Senhor. 26, Samuel ia crescendo a cada dia em estatura e em graça diante de Deus e diante das pessoas. O texto está dizendo: tem os filhos de Eli que nos entristece, mas tem um menino ali que está crescendo cheio de Deus. Tem um novo ali que Deus está levantando. Alguém está entendendo essa palavra? Essa é a visão bíblica. Afastar-se do falso, denunciar o falso, silenciar o falso, mas honrar o verdadeiro, proteger o verdadeiro, dar oportunidade ao verdadeiro. Eu estou sentindo a presença de Jesus nessa palavra. Ele está sarando corações, Ele está te dando o dom, Ele está te dando o dom do discernimento, em nome de Jesus. Vamos, queridos, crescer nessa noite, no equilíbrio da palavra. Olha, 1 Samuel 15, 26, Samuel disse a Saul, denunciando Saul e apresentando Davi. Samuel respondeu a Saul: não voltarei contigo, porque rejeitaste a palavra do Senhor. Então deixa eu recapitular, que já está acabando a nossa mensagem. Denunciando Caim e apresentando Abel, denunciando Nimrod e apresentando Abrão, denunciando Arão e apresentando a tribo de Levi, apresentando o verdadeiro profeta e denunciando o falso profeta. Denunciamos aqui os filhos de Eli, mas apresentamos Samuel, o filho da promessa. Agora denunciamos Saul. 1 Samuel 15, 26. Não vou contigo. Por quê? Porque você, Saul, rejeitou a palavra do Senhor e ele te rejeitará como rei. Agora acabou o rei de Israel, a gente tinha rei, e agora? Quem é que vai ser rei em Israel? Capítulo 15, versículo 28 agora, 2 versículozinhos depois do 26, capítulo 15, versículo 28, e Samuel concluiu. A pregação de Samuel não termina denunciando Saul. A pregação de Samuel no capítulo 15 não termina denunciando o falso. A pregação de Samuel não se conclui denunciando aquele que rejeitou a palavra e pancada. Não, a pregação termina com solução. Versículo 28. Hoje Deus arranca de ti o reino, mas já está levantando alguém melhor do que tu. É a palavra que nos ensina o equilíbrio. 1 Samuel 16, 13 e 14. Olha que coisa linda. A partir daquele dia, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Está apresentando o verdadeiro. E agora vai denunciar o falso. E o Espírito de Deus se retirou de Saul. Versículo 14. O mesmo Deus que age em Davi em graça, age em Saul com juízo. Ele pode
derrubar falsos pastores, ele pode fechar falsas igrejas, mas isso não quer dizer que não há mais pastores e não há mais verdadeiras igrejas, porque o mesmo Deus que derruba o falso, levanta os verdadeiros. Aleluia! E o Novo Testamento, para a gente caminhar para a conclusão, porque a conclusão está no Novo Testamento. João Batista pregava no deserto. Os falsos pregavam no templo, cheio de animais, cheio de aparatos, dominados pelo Império Romano, e era Roma quem determinava quem exerceria o sacerdócio. Aí João vai para o deserto só para denunciar. O local que João está é um local de denúncia. As vestes de João eram vestes de sacrifício, era uma denúncia, porque o sacrifício já estava falido no templo há muito tempo, e ele veste roupa que indica sacrifício de animais. A pregação de João era uma denúncia, raça de víboras, e enquanto ele chamava os falsos de raça de víboras, eita, pentecostal gosta quando a energia acaba, eu não sei que mistério é esse. O mesmo João que apresenta que aqueles homens estavam vivendo como cobras, agora ele apresenta a solução, que é o Cordeiro de Deus. Aleluia. 1 Coríntios capítulo 6 versículo 8, Paulo, pastor de igreja. 1 Coríntios capítulo 6 versículo 8, Paulo, eu estou encerrando, é sério, Paulo plantador de igreja. Paulo plantador de igreja. Olha o que ele vai dizer para a igreja, pastor Vitor Hugo. Olha o que ele vai dizer para a igreja. Entretanto, vocês mesmos estão praticando injustiça. Ele está falando para uma igreja local, mas ele escreveu e Deus preservou, ou seja, permaneceu aí. A escritura é inspirada para todo mundo ler. Vocês estão praticando injustiça, vocês cometem fraude, isso contra os próprios irmãos. Não sabeis, agora, olha o que Paulo está dizendo. Não sabeis que injustos não herdarão o reino de Deus? Nem imorais, nem idólatras, nem adúlteros, nem os que se entregam à prática homossexual de qualquer espécie, nem ladrões, nem avarentos, nem viciados em álcool e outras drogas, nem caluniadores, nem estelionatários herdarão o reino de Deus. O que Paulo está dizendo não é que o reino de Deus é um reino de estelionatários. Paulo não está dizendo que o reino de Deus é reino de caluniador, de avarento, de ladrão, de viciado, de idólatra, de adúltero. Não! Paulo não está dizendo que o reino de Deus virou isso. Paulo não está dizendo que o reino de Deus é isso. Paulo está dizendo que no reino de Deus não entram estes. Em nome de Jesus, pelo amor de Deus, por favor, por gentileza, não nivele o reino de Deus àqueles que não entram. Não traga o nível do reino para o mesmo nível daqueles que não entram. Ele está dizendo quem não entra e não o que é o reino. Aí você diz, mas pastor, toda a igreja tem gente que já praticou esses pecados. Pois é, a igreja tem gente que já praticou. Olha o que ele diz no versículo 11: assim fostes alguns de vós, mas hoje sois lavados, santificados e justificados no sangue de Jesus, pelo poder do Espírito Santo. Adore ao Senhor, aleluia. Isso é igreja. Essa é a mensagem pastoral. É isso que eu quero que a minha geração entenda. E se a minha geração rejeita, eu quero que a igreja receba essa palavra. Nós não somos o que éramos. Tem gente aqui que está lutando a cada dia contra as suas fraquezas, e eu tenho certeza que você não é hoje o que você foi ontem, e você não vai ser amanhã como é hoje. A luz do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando, brilhando até ser dia perfeito. Aquele que em vós começou a boa obra há de completá-la até aquele dia
dia final. Tenha paciência, porque Deus tem paciência contigo. Não adianta lutar porque eu caí de novo. Não adianta lutar porque eu pequei de novo. Adianta lutar sim. Deus conhece suas guerras, Deus conhece suas lutas, mas pelo sangue do Cordeiro, você vai ouvir o toque da trombeta. Pelo sangue do Cordeiro, você vai vencer em nome de Jesus. Igreja do Senhor, vocês falam algo comigo, por favor? Eu estou pedindo por favor. Então fala assim. Diga: eu posso denunciar Éfeso, Sardes e Pérgamo, mas eu preciso ser justo e elogiar Esmirna e Filadélfia. Porque o mesmo Deus que mandou João denunciar as igrejas na Ásia, que estavam abrindo mão da verdade, o mesmo Deus que mandou João denunciar, também elogiou as igrejas que estavam preservando a santidade e a sua palavra. Agora, quem deve denunciar os falsos? É aqui que o povo me chama de polêmico. Mas com a Bíblia aberta, irmão, não estou nem aí para quem me xinga. Xingue, 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 seque a língua e beba água. Alguém me disse assim: por que você não fala mais politicamente correto? Eu disse: eu não preciso do apoio da massa. Eu só preciso que quem me escute abra a Bíblia. Se você não consegue escutar um homem de Deus com a Bíblia aberta, ou se ele te manda fechar a Bíblia, feche os ouvidos e feche o coração para ele. Ninguém pode denunciar a igreja sem fazer parte dela. As igrejas hoje estão assim, as igrejas hoje estão assim e assada. Onde tu congrega? Eu ando por aí, eu rodeio um monte de igreja. É o Satanás, está rodeando a terra, passeando por ela. Onde você congrega? O que tu sabe de igreja? O que tu sabe de pastorear? O que tu sabe de perdoar? O que tu sabe de confessar pecado? O que tu entende de culto? É que eu não suporto. Eu sei o que tu não suporta. Eu estou perguntando o que tu entende. Se nada entende, nada fala. Cala a boca, senta e aprenda com a igreja. Depois pense e fica em pé para falar dela. Se você não faz parte dela, você não tem moral nenhuma para falar dela. E eu vou provar na Bíblia. E você sai daqui munido com essa palavra. Amém? Amém. Não tenha medo de debater com ímpio. Debater com crente, tu pode pensar 2 vezes para ele não se sentir humilhado. Né? Porque tem uns crentinhos Nutella, ursinho carinhoso. Mas com ímpio, não tema debater com ímpio. Ele não tem a mente de Cristo. Ele não tem a sabedoria do Espírito. Você tem. Salmo, eu só vou ler o texto e olhe como vocês formam uma igreja inteligente. Salmo de número 50. Eu só coloquei o Salmo 50, mas não coloquei o versículo, então deixa eu ler o versículo. Salmo de número 50, verso 16. Ao ímpio, Deus diz: que tens tu em recitar os meus estatutos? O que tu queres com o meu nome na tua boca? Pois você aborrece a correção e lança as minhas palavras para trás de ti. O que tu, que não faz parte da igreja de Jesus, não é salvo em Cristo, não é salvo em Cristo, quer abrindo a boca para denunciar a igreja, para criticar a igreja? É isso que Jeová está perguntando. Vocês já leram Isaías capítulo 40, versículo 9? Está aparecendo aqui? Ah, que show! Aparece? Já.
Isaías capítulo 40, versículo 9. Tu, ó Sião, que anuncias boas novas, sobe ao monte alto. Tu que anuncias boas novas, ó Jerusalém, ergue a voz fortemente, levanta, não temas, e dize às cidades de Judá: aí está o vosso Deus. Sabe, se tivesse escrito assim, ó: tu, Babilônia, ó Egito, ó Assíria, abra a boca e prega, mas não está. Aqui está escrito assim, ó: Sião, Jerusalém, povo de Deus, eleitos de Deus, vocês foram chamados para anunciar as boas novas. Vocês foram chamados para pregar. É o ímpio que tem que calar a boca e escutar a igreja. A igreja não tem que calar a boca para escutar ímpio. 1 João capítulo 2, versículo 19, por favor. 1 João capítulo 2, versículo 19, por favor. 1 João capítulo 2. Por favor, agora vocês vão me ajudar. Eles saíram de nosso meio, repete. Obrigado. Entretanto não eram dos nossos. Esse entretanto aqui significa: então não eram dos nossos. Saíram porque não eram dos nossos. Eles saíram de nosso meio porque não eram dos nossos. Porque se tivessem sido dos nossos, teriam permanecido conosco. Todavia eles se foram, para que ficasse manifesto que nenhum deles é dos nossos. João está dizendo: se você desviou, não é porque você desviou daqui que você tem moral para falar daqui, porque o fato de você ter saído daqui te tira toda a dignidade de falar mal daqui, e o fato de você ter saído só prova que você não era dos nossos, e não que você é melhor do que ninguém. É isso que o apóstolo do amor está falando. É o apóstolo do amor que está falando. Saíram porque não eram dos nossos. Eita pancada. Próximo. Desligue não, volte em nome de Jesus. Próximo versículo, que é o 20. Entretanto, vós, eles saíram, mas vocês possuís a unção que vem dos santos, e todos tendes conhecimento. Todos tendes conhecimento. Você não precisa do conhecimento daquele rebeldezinho que abriu o canal no YouTube para falar mal de igreja e de pastor. Você que está lutando com a igreja, sabe que tem problema, sabe que tem defeitos, mas está aqui crescendo com ela, aprendendo com ela, lutando com ela. Vocês têm conhecimento. Próximo, aleluia. Eu estou empolgado, gente, desculpa. 24. Só mais 3. Permaneça em vós o que ouvistes desde o princípio. Se em vós permanecer o que desde o princípio ouvistes, também permanecereis vós no Filho e no Pai. O que ele está dizendo é: se vocês guardarem a doutrina que vos foi ensinada, isso gera permanência diante de Deus. Está falando para a igreja: guarda o que foi ensinado lá atrás. Cuidado com essas novas ideologias e teologias que inventam. Próximo. Toma. E esta é a promessa que Ele mesmo nos fez, que é a vida eterna. Coloca o 26 e o 27 para acabar. 26. Isto que vos acabo de escrever, isso que eu estou falando para vocês, é acerca daqueles que procuram vos enganar. Quem são esses? Os que saíram do meio de nós e querem nos seduzir. Eu estou escrevendo a respeito deles. Quanto a vós outros, ele repete: a unção que dele recebestes permanece em vós. Agora é só com vocês. Permanece em vós, vírgula. E de todas as coisas, e é verdadeira, e não é falsa. Ele diz assim, ó: não necessita de que ninguém vos ensine. Será que João está falando que a igreja não precisa ser ensinada? Não, porque ele está ensinando. Como é que ele está dizendo que ela não precisa ser ensinada? Esse ninguém aqui é ninguém que saiu. Ninguém que não faça parte do nosso meio tem autoridade para nos ensinar nada. Não aceite. Olha, eu sou macumbeiro, mas a tua igreja, ou sou macumbeiro, fala de tua macumba, da minha igreja não. Olha, eu sou espírita, mas eu tenho uma coisa aqui para falar de sua igreja. Não me interessa o que tu tem para falar da minha igreja falo eu.
Vai falar com seus demônios lá que diz que é gente falando com tu. Agora aqui, sobre minha igreja, quem fala sou eu. Ah, irmão, toma postura, irmão. Toma postura, irmão. A primeira coisa que o pastor falou para mim quando eu cheguei foi: eu estou vendo a guerra que tu enfrentou. Mas se eu citasse nome de novo, eu estava livre dessa guerra. Ei, eu vou citar aqui para vocês. Xuxa de novo, o pastor dela, imagine, Caio Fábio e Lana Holder. Todos esses pegaram a parte de uma música e começaram a dizer que a igreja é de fato aquilo. Aí eu disse: vocês não têm moral nenhuma para falar mal da igreja. Desigrejado, catolicismo, LGBTismo não pode se erguer para criticar a igreja se não está lutando aqui com a gente. Fica em pé. Senhor, nos dê equilíbrio, nos dá sabedoria, ajuda a tua igreja, ajuda o teu povo a crescer na palavra. Não vão calar a verdadeira igreja, e ainda que nós nos levantemos para denunciar os falsos, os verdadeiros nós vamos ajudar a crescer. A verdadeira igreja nós vamos proteger, pela autoridade que há no nome de Jesus. Sara o coração de alguém que se frustrou com os falsos. Apresenta para ele um povo que te ama de verdade, Jesus. Receba a cura de Deus. Se alguém na igreja te feriu, ainda tem Abel, não só Caim. Ainda tem Abrão, não só Nimrod. Ainda tem Davi, não só Saul. Ainda que os falsos profetas sejam denunciados por Elias, é para Elias que Deus diz: eu ainda tenho 7.000. Aleluia. Preserva teu povo, Jesus, dos falsos profetas. Preserva teu povo, Jesus, das falsas mensagens. Guarda a sua igreja. Adore ao Senhor com essa equipe de louvor linda, irmãos. Que o Senhor te capacite cada dia mais.